Oi, meus irmãos. Que a paz do Pai Celestial esteja com todos vocês. Estou passando aqui deixando mais um vídeo para vocês sobre outra questão. Vamos confrontar Bíblia com a Bíblia, né? E aqui vem interessante. Eu venho aqui em Êxodo 20, verso 4. Olha o que nosso Pai ordenou, né? Olha o que está ordenado na lei. E todo mundo sabe disso. Enxerga se quiser. Fica cego também se quiser, né? Vamos botar ponto nos i e vamos revelar a verdade pela palavra. Está assim, Êxodo fala assim, Êxodo 24 fala assim: não os farás para ti, preste bem atenção, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem esculpida, tá vendo? Nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, tá vendo? Ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Olha que mais interessante. O 5 fala: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto só Ele é o Criador, o Eterno, o Pai. Veja que interessante. Aqui, se vocês quiserem ler, então vocês lê. Mas o primeiro verso, o 4, com essas primeiras duas estrofes aqui, é bem interessante, né? Foi aqui o 4 e essas duas aqui primeiro. Esses dois estrofes aqui do verso 5. Mas aqui interessante. Vamos lá em Êxodo. Aqui em Êxodo mesmo. Êxodo 32. Êxodo 32. 5. Ó, olha que interessante. Olha o começo, olha que tudo começa. O pai dá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 4 e 5 ali fala sobre isso. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro, que já era o que? Uma estátua, um ídolo, que não era para fazer nada semelhante ao que estava aqui na terra. Olha que interessante, de ouro, e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa, dedicada ao Senhor. Ao qual Senhor? O Deus que eles serviram no deserto, começando pelo bezerro, né? Olha que interessante. Começando pelo bezerro. Eu vi mais. Vamos em Êxodo 25. Êxodo 25. 18 ao 20. Capítulo 18 ao 20. Olha o que aconteceu. O qual, igualmente, fez 2 querubins, olha, de ouro ou de batido, as farás na tua extremidade dos propiciatório. Faz-me dos querubins em uma extremidade e outro na outra farás os querubins, formado um só corpo com o propiciatório nas duas extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, ou voltando para outro. As faces dos querubins, de frente um para o outro, estarão voltados para o propiciatório. Olhando para quê? Um de frente para o outro, para a parte do propiciatório, que é uma rachadura que tinha em cima da arca, que descia para onde? Pronto. Veja que em Êxodo 20 falou que não era para fazer nada semelhante em cima do céu. Quem estava em cima dos céus? Não eram os anjos? Quem foi que mandou fazer então? Veja, o nosso pai deu uma ordem, mas o povo preferiu ser idólatra. E quem foi que fez? Quem estava no meio lá, levando o povo para o deserto, guiando o povo? Peraí, se o nosso pai dá um mandamento lá no templo para eles não fazer nada daquilo, Deus estranho, e adorar, e eles fizeram estátuas. Olha que interessante. Fizeram ídolos. Veja que interessante. Tá aí, ó, a prova que eles fizeram ídolo. E que lá em Êxodo 24, 5, prova que não era para fazer nada daquilo. Não era para fazer nada daquilo. Não entende se você não quiser. Mas que tá revelado, tá.
Vamos também em Êxodo 26. Êxodo 26. Capítulo 1. Fala assim, olha que interessante. E para o tabernáculo farás 10 cortinas. Olha que interessante. 10 cortinas internas de linho fino, traçado, estofo, né? Estofo azul, púrpura e carmesim. Nelas moldarás bordas com artes querubins. Com artes de querubins. Moldarás o quê? Querubins naqueles estofados. Estofo azul, né? Nas cortinas, diga, as cortinas que botavam dentro, na parte da arca, né? No tabernáculo ali. Aí eles botavam a cortina, o quê? Modelado com querubins, o quê? Anjos que estavam, o quê? Acima no céu, que estavam no céu, eles foram os caídos. Fizeram o quê? Querubins. Nosso pai disse que não era para fazer, e eles fizeram. Venha mais. 26:31. 26:31. Olha o que acontece aí mais aqui, ó. 26:31. E farás também um véu de linho fino traçado e de fios de tecidos azuis celestiais, ó, celestes, roxo e carmesim. Mandarás executar nela um bordado de arte com figuras de quê? De querubim. Já fizeram de novo, com figuras de desenho, né? Moldado. Gente, isso é idolatria. Fazendo fotos de anjos e adorando praticamente ali. Veja que interessante. Vamos para Números 21. É só o que eu estou falando aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Números 21, do 6 ao 9. 21, do 6 ao 9. Vai falar assim, ó. Também. Então o Senhor enviou contra o povo. Ó, que interessante. Isso aqui é outra coisa que ninguém entendeu ainda. Então, vocês vão entender que o nosso Criador deu um mandamento para não fazer nada sendo estalto, lá batido, feito ali à mão, para adorar. Assunto só. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas cuja mordedura queimava com brasas vivas, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo reuniu-se e correu para Moisés. Ó, saiu correndo para Moisés, assim só. Suplicando, pecamos, né? E abrimos nossa boca para murmurar contra o Senhor lá deles. E contra ti, rogamos, pois que interceda junto ao Senhor, né, interceder ao Senhor deles, por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedeu pelo povo. Aí vem mais, ele pediu. Então o Senhor ordenou, olha o que ele falou, olha o que acontece. Peraí, ele pediu para poder afastar a cobra daquele povo, tirar a cobra daquele povo. Será que nosso pai não teria poder para isso? Claro, somente teria sim. Mas olha o que aconteceu. Em vez desse Senhor dele tirar as cobras que estavam mordendo o povo, porque o povo pecou, né, até, e a ira dele não foi tardia, foi logo assim que o povo pecou, foi logo mandando as cobras morder o povo, que ele mandou as cobras picar o povo. Veja que interessante. E ele falou, ó, então, no verso 8, então o Senhor ordenou a Moisés, faz uma serpente de bronze. Olha que isso aqui já é uma estátula. Já é uma coisa, um monumento. Já é um ídolo. Serpente de bronze. E coloca no alto de um poste. Ó, um poste. Era o que? Pendurou ali, ó, num poste. Todo aquele que for picado, olhar para ela, viverás. Olha que interessante. Se a pessoa não olhasse para a cobra pendurada naquele poste, morria. Mas peraí, se você olha para uma cobra, porque você foi pecado, você bota uma cobra, você tem uma cobra de monumento em casa, de gesso ou de qualquer coisa que seja, madeira, de bronze, de ouro, e olha para ela com o lado, peraí, esse Deus não é Deus, não é serpente? Quem é serpente? Quem ganhou Adão e Eva no jardim? Não foi a serpente? Não foi a serpente? Então a própria serpente aqui falou sobre que era para Moisés botar uma serpente lá para o povo adorar ela e seria curado. Veja que interessante. Aí vem no verso 9.
Moisés modelou a figura de uma serpente, ó, em bronze e colocou o altar de um poste. Sempre que alguém, ó, era mordido por uma daquelas cobras venenosas, olhava para ela a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Veja que se aquele povo não adorasse essa cobra, era picado e mordido e morria. Isso que não adorou, morreu. Isso que adorou, ficou vivo. Tá vendo? Que isso aqui é uma idolatria satânica e o povo não entende. Como, né, o nosso pai. Por isso que ele falou, nós temos coração maus. Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Vamos pegar, no lugar de um peixe que é para dar ao nosso filho, vamos dar uma serpente? Será que você daria uma serpente ao seu filho para morder o seu filho? Em vez de você alimentar o seu filho com boa comida, com um bom alimento? Ou você vai dar uma pedra no lugar de um pão? Né? Veja que interessante. A próprio verso compara isso, fala isso. Que nós somos mal. E ele falou um só que é bom, que é o Pai Celestial. Esse, nós pedimos, imagine o que ele vai dar. Coisas boas para nossas vidas, não coisas ruins. E como nosso Pai daria uma serpente, né? Para o filho dele, guiar os filhos dele através de uma serpente. Vocês estão vendo que tem coisa errada? Quem enganou Noé não foi a serpente? E como vocês ainda adoram o Deus que deu uma serpente a Moisés para guiar o povo no deserto, com 10 pragas, que matou o mesmo de gente, matou o mesmo de coisa, destruiu, foi destruição total. Não, foi Deus que fez acontecer porque o povo era rebelde. Se o povo não queria seguir ele, muitos não queriam seguir, queriam voltar para trás. Porque sabia que tinha algo errado. Agora veja, se muitos daqueles foram, né, para a terra prometida, se ficaram nos seus próprios caminhos, nas próprias obras das suas mãos, faz o tabernáculo de Moloque e adorou, né, os anjos de figura ali em cima da arca, né, quem entrasse ali fosse olhar para os 10 mandamentos que estava dentro da tauba, dentro da arca guardada morria. Veja que interessante, né, gente? Vem mais aqui. Primeira Reis aqui, também Primeira Reis, olha que outra coisa interessante. Primeira Reis 6:23. Olha o que fala aqui, ó. Olha que interessante. Ó, os querubins no Dabi, o santuário interno, eterno, né? Interno. Salomão mandou esculpir em madeira fina de oliveira, madeira de oliveira, as figuras de 2 querubins. Olha, gente, idolatria de novo, gente. Cada um com 4,5 metros de altura. Veja, gente, outra idolatria, gente. Salomão foi lá e mandou esculpir querubins em madeira de oliveira no templo, no lugar externo do templo, dentro do templo. Aí o 27 fala assim, e Salomão colocou os querubins com as asas abertas no santuário, tá vendo? Dentro do santuário, dentro do templo que ele construiu. E termo do templo, e as asas a asa de um querubim tocava levantando uma parede, e as asas do outro encostava na outra, e as demais asas encostavam umas nas outras no meio do santuário. Gente, isso aqui é idolatria, gente. Vocês estão vendo que isso aqui é anjo caído? Que eles estavam adorando lá dentro desses templos? Que o nosso pai falou para não fazer, em Êxodo 24:5, fala ali que é para não fazer imagem nenhuma que estava em cima do céu, nem embaixo das águas, ou acima da terra. Nada. E que ele não era para adorar os deuses estranhos, ídolos, esculpidos, estátua. E o povo vem dizer que eles adoraram o nosso Criador, fazendo isso tudo? E que ponto nosso Criador ia mandar eles fazer isso? E veja. Eu não queria nem falar mais aqui do que Salomão botou. Além disso aqui, ele tem mais coisas que ele esculpiu também, modelou das cortinas, né? Banhou de ouro esses querubins, esses anjos esculpidos. E aí muita coisa, né, gente? A segunda crônica aqui também, vai falar mais aqui. Segunda crônica, peraí. Segunda crônica, pelo livro. Segunda crônica 3:1. Fala assim também aqui, deixa eu ver aqui, rapidinho. E então, Salomão começou as obras, ó, para construir, ó, o quê?
do templo, do Senhor, da casa que ele falava, ó, a casa da casa de Yahweh, é como eles entendem lá, Israel, em Jerusalém, no altar do monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai. Tá vendo? Diz que o anjo apareceu a Davi. No caso, diz que é o Senhor, né? Que é o Deus que eles serviam. Exatamente na área aqui, Davi providenciou na areia o terceiro, o terreno de maior o trigo do homem. Aaron. Deixa eu ver aqui rapidinho. Oh, gente, me perdoe. É 2 Crônica 3:10. 3:10, me perdoe. Perdoe aqui, 3:10. Fala assim, Salomão também mandou que se esculpissem duas figuras de quê? De querubim, tá vendo? Estátua, gente, em madeira para que ficasse no santuário dos santos, tá vendo? Dentro da onde? No lugar que era o santo dos santos, como eles falavam, lugar limpo e puro. Olha que interessante. E os revestiu de quê? De puro ouro. Quem mandou? Quem gosta de fazer isso? Quem gosta de ouro? Né? Gosta das coisas terrenas, dessa terra do meu inimigo? Né, gente? Você vê que é interessante. Aí eu vou aqui em 1 Reis, né? Capítulo 8, 12. 8, 12. Veja aqui, que interessante. Fala aqui em 1 Reis 8, 12, olha o que Salomão disse. Então exclamou Salomão, disse o Senhor, aqui ó, Salomão, no seu Thaís, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Ah, tá vendo nuvem escura? O quê? Trevas, gente. Na sua batalha, trevas. Numa densa escuridão, treva, né? Aí falei, contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitar para sempre, para que o Deus deles habitasse, porque o nosso Criador falou que não habita em templo feito a mão para o homem. Ele perguntou, que casa você me edificaria? E que casa que me caberia? Se ele deu todas as coisas, para que ele queria a casa da minha mão, da sua mão? Que ele falou que que ele não é servido por mão de homens, como necessitasse de algo. Entendeu? Veja que interessante. Então, minha gente, é isso que acontece. É isso que acontece. A gente não tem que parar para observar mais a palavra, a escritura, entender que os homens estão deturpando e vocês estão se perdendo, gente. Vocês estão se perdendo, gente. Tome cuidado, os homens estão brincando com a vida de vocês. Aí ele fala que o Deus que criou o universo, tudo o que nele existe. O Senhor dos céus e da terra não habita em santuário produzidos por mãos humanas. E ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concedeu a toda a vida e fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Veja que interessante. Não precisamos de templo para adorar nosso Pai. E nós sabemos, e ele falou que nós não servimos a ele porque nós somos homens aqui na terra. Os anjos que servem ele no céu. Os que estão lá próximo dele porque já estão espirituais já lá junto com ele. Entendeu? Então nós fazemos a nossa parte, que é falar a verdade, pegar a verdade, bendizer a ele, louvar a ele. Entendeu? E assim seja dito. Então preste bem atenção e copie, guarde os versos e estudem. E depois vocês verão o que é certo e o que é errado. Tá bom?